Módulo 1. Nós vamos tratar agora com a salvação. Nós vamos falar sobre os princípios da salvação. E nós vamos dar início falando sobre o evangelismo moderno. O que o evangelismo moderno tem causado? Quais são os agravos do evangelismo moderno? Hoje nós temos visto, de uma forma geral, um evangelismo que tem atraído as pessoas com um propósito no coração distorcido do que realmente tem que ser como propósito. Hoje muitos têm sido atraídos ao Evangelho, têm sido atraídos à salvação por meio de promessas, onde é prometido uma melhoria de vida. É prometido que a pessoa ela vai entregar a sua vida a Jesus, aceitar Jesus para que tudo venha melhorar. É certo que nós sabemos que a nossa entrega a Cristo Jesus, a nossa vida como consequência de um relacionamento, de uma vida em Cristo, ela como consequência vai melhorar. Mas para a salvação, para que realmente nós venhamos ser selados pelo Espírito, nós temos que entender os princípios dessa salvação, como realmente nós somos salvos, o que me faz ser um selado pelo Espírito, o que me faz me tornar um filho de Deus. Então, nós vamos estar tratando sobre isso agora. Mas antes disso eu quero dar um exemplo desse evangelismo moderno e do real evangelismo ou do evangelho que leva à salvação. E nós vamos dar como exemplo dois homens que vão pegar um voo. E para um é oferecido nesse voo um paraquedas. E é dito para ele que esse paraquedas vai melhorar o seu voo, vai fazer com que ele tenha um voo melhor. E dentro dessa promessa, ele pega esse paraquedas, não entendendo muito bem como que um paraquedas vai melhorar o seu voo, ele experimenta esse paraquedas, ele coloca esse paraquedas como um experimento. Então, com isso, ele pega o voo e já de imediato ele sente um incômodo. Ao colocar o paraquedas e se sentar no banco, ele já se sente incomodado, ele já se sente não à vontade. Por fim, ele começa a ver que as outras pessoas começam também a tirar o barato dele, a olhar para ele de forma debochada, e isso irrita ele, isso incomoda ele. Por fim, ele viu que não trouxe melhoria nenhuma no voo dele, pelo contrário, trouxe só desconforto e outras pessoas tirarem o barato dele, né? Desfazerem dele. Então, com isso, ele tira o paraquedas, lança o paraquedas fora, fica com o coração fechado para com a pessoa que ofereceu aquele paraquedas e vai embora. Já um segundo, ele recebe o paraquedas, só que é dito para ele o seguinte, que aquele paraquedas vai salvar a vida dele. Aquele paraquedas vai garantir que ele não morra, vai garantir que ele esteja seguro no momento de uma necessidade, no momento em que ele precisar dessa salvação. Então esse homem pega esse paraquedas com alegria, porque ele sabe que o paraquedas vai livrá-lo da morte, vai servir para ele no momento que ele precisar dessa salvação, desse livramento, e pega o paraquedas, se senta, não se incomoda, né? O paraquedas para ele não é um incômodo, porque ele sabe o valor daquele paraquedas. As pessoas também que olham para ele, tiram o barato dele, também não se incomoda, porque ele sabe o valor daquele paraquedas, ele sabe o para que ele pegou aquele paraquedas, que é justamente para salvá-lo no momento oportuno, no momento certo. Então, queridos, dentro dessa analogia, dentro desse exemplo que eu dei, nós vemos o evangelismo moderno e o real evangelismo verdadeiro. O evangelismo moderno traz promessas para a vida de uma pessoa de que ela aceitando Jesus, ela vai ter a sua vida melhor. Aceitando Jesus, ela vai ter os seus problemas solucionados, o seu casamento resolvido, suas finanças restauradas e todas as outras promessas. A pessoa pega
aceita Jesus de uma forma experimental para ver se realmente as coisas vão dar certo. Só que aí passa-se o tempo e aí começa a vir perseguições, começa a vir até pessoas, começa a se levantar pessoas que caçoam dela, perseguem ela, porque agora ela está servindo a Jesus. Então, com isso, ela não começa a ver a promessa se cumprir. Ela vê que, pelo contrário, parece que as coisas pioraram. Então, como ela aceitou Jesus só para melhorar a sua vida e as coisas não aconteceram, ela descarta Jesus, ela abandona, né? Ela, no caso, como dizem, nega a fé e se torna mais um desviado, como é chamado. Outro, ele recebe a Jesus, ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhece Jesus como aquele que morreu na cruz para poder salvá-lo dos seus pecados e também da ira vindoura, reconhece Jesus como seu Senhor para que governe sua vida e principalmente para que ele tenha vida eterna, principalmente para que ele herde o reino de Deus e também para que ele não sofra o juízo eterno, não sofra a condenação eterna. Então, com isso, ele reconhece Jesus, ele aceita Jesus de uma forma correta, não só para melhorar a sua vida, não só para ter os benefícios dessa salvação, mas principalmente para receber a salvação eterna. Então, com isso, ele com alegria passa as perseguições, passa os problemas, as dificuldades, as aflições, com segurança no seu coração de que ele é um salvo, de que o Senhor o livra, de que o Senhor o guarda e principalmente tem a garantia da vida eterna. Então, esse evangelismo moderno que é trazido hoje, que chama as pessoas pelas promessas, não leva a pessoa a uma genuína entrega a Cristo Jesus. Não leva a pessoa também ao arrependimento. Então, queridos, quando uma pessoa ela entrega a sua vida a Jesus Cristo simplesmente porque ela quer melhorar a sua vida, porque ela quer ter os seus problemas solucionados, ela está olhando só para as necessidades dela. Ela está olhando só para os benefícios de aceitar Jesus e não reconhecendo que ela precisa de um Salvador e muito menos se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que Jesus pagou o preço na cruz para poder salvar dos seus pecados. Então, uma pessoa que é atraída, uma pessoa que tem Jesus só como aquele que vai ajudá-lo, que vai abençoá-lo, mas não tem como Salvador, então ele não entrega de coração a sua vida a Cristo Jesus. Ele não faz uma entrega genuína. Ele não faz uma entrega pela fé de forma plena e completa ao senhorio de Cristo Jesus. Então, com o tempo, essa pessoa, por não ter entregue a sua vida a Cristo Jesus, as tribulações, os problemas, as aflições, ou até mesmo se ela vier ser abençoada ou ter algumas bênçãos do Senhor, mesmo assim, por ter aquilo que ela quer, ela também vai abandonar o Senhor. Por quê? Porque ela está buscando o Senhor segundo o que ela quer, os recursos que ela quer, as bênçãos que ela deseja, e não tendo o Senhor como seu Salvador, como o seu Senhor para governar a sua vida. Estão entendendo? Então, a diferença entre o evangelismo moderno e o real evangelismo, o evangelismo puro, que leva à salvação genuína, é que o evangelismo moderno atrai as pessoas pelas promessas das bênçãos. E o evangelismo, ou o evangelho puro, leva as pessoas a reconhecerem Cristo como Senhor e como Salvador, reconhecendo o seu sacrifício na cruz, reconhecendo e valorizando o seu sacrifício na cruz. Então, essa é a diferença entre esse evangelismo ou esse evangelho moderno e o genuíno evangelho, o puro evangelho. Entende? Então, nós temos que definir isso pleno no nosso coração. Nós temos que ter o entendimento, nós temos que realmente compreender os princípios da salvação para que a gente possa ter convicção da nossa própria salvação e também, né, levar outras pessoas à salvação. Porque se eu mesmo não tenho convicção da minha salvação,
Se eu mesmo não vivo uma vida como um filho de Deus, sendo salvo, tendo frutos, como assim nós vamos ver em outros módulos, né? em outras aulas, não é? Nós não vamos poder levar ninguém também à salvação. Então é muito importante entender sobre essa realidade do evangelho que hoje nós estamos vivendo, sobre essa realidade do que nós temos recebido como evangelho. Essa foi a nossa aula sobre o evangelismo moderno. Agora nós vamos para a próxima aula.